Vamos descobrir os benefícios das bactérias e dos probióticos para a promoção de saúde? Meu nome é Felipe Stadniski, eu sou nutricionista e chefe da Cozinha dos Corpos da Alma e vou trazer para vocês hoje um pouco dos conceitos das bactérias, dos probióticos e de algumas bebidas fermentadas que a gente pode incluir na nossa vida como aliados à promoção de saúde. Basicamente, somos parte de tudo que somos no corpo, bactérias. A gente tem bactérias em todas as partes do corpo, desde pele, boca, intestinos, e elas interagem com a gente, com as células do corpo, de uma maneira simbiótica. Então, a simbiose seria um convívio entre as duas partes de uma maneira harmônica. Então, dentro dos nossos intestinos, por exemplo, a gente vai ter uma colônia de bactérias que vão fazer a promoção de síntese e degradação dos alimentos que a gente come. Então, tudo aquilo que a gente come, todos os alimentos presentes no nosso dia a dia, na verdade são alimentos para as bactérias. Para as bactérias fermentar, sintetizar e aí sim promover uma nutrição para o nosso corpo físico. Então, dentro do que a ciência vem estudado, a relação do organismo humano com as bactérias é uma relação muito próxima e se sabe muito pouco ainda do que elas têm a nos oferecer. Mas aquilo que a gente sabe é que tem muitos benefícios por trás dessas bactérias que a gente pode utilizar como um aliado na promoção de saúde. Então eu queria trazer para vocês hoje dois preparos ou dois alimentos principais, que seriam bebidas fermentadas. Então a primeira delas seria a kombucha. Então, para quem não conhece a kombucha, ela é um chá fermentado. A kombucha é uma bebida muito antiga, originária da China, e aí em algum momento foi feito algum chá, esse chá ficou aberto, sobre algum ambiente aberto, e aí algum bichinho pousou nesse chá e aí a gente teve uma colonização de bactérias nessa bebida. A partir disso a gente teve uma fermentação, e aí em algum momento alguém decidiu beber essa bebida fermentada e relata muitos benefícios. Então a gente tem que a kombucha, ela é um chá fermentado através de uma colônia simbiótica de leveduras e bactérias. Então, se a gente pegar uma kombucha, ela vai ser basicamente uma panqueca, que a gente conhece por Scooby, né? Então, de uma tradução livre do inglês, seria uma colônia simbiótica de leveduras e bactérias. Então, esse chá fermentado é alimentado de açúcar. Então, a gente tem os açúcares como alimento de bactérias, para que as bactérias façam a fermentação dos açúcares em ácidos orgânicos, em minerais, em vitaminas, em compostos bioativos que trazem um benefício quando a gente ingere, que trazem um benefício a promover uma modulação intestinal. Então, o auxílio em trazer o equilíbrio entre as bactérias presentes no nosso corpo. Então, esse chá, depois que passa por uma fermentação, ele vai ser rico em ácidos orgânicos. Então, todas as partes do nosso corpo, principalmente o trato digestório, têm influência sobre esses ácidos. Então, se a gente pegar o processo digestivo, ele tem uma ação direta de ácidos do estômago, ácidos da bile, ácidos orgânicos que vão promover a absorção, digestão e síntese desses alimentos. Então, esse chá fermentado, conhecido pela kombucha, ela é o resultado desse processo de fermentação lento que acontece através das bactérias. Então, são bactérias do chá que a gente ingere dentro do corpo. Então, são bactérias vivas, bactérias probióticas, bactérias em prol da vida. A alimentação que a gente tem hoje, de modo geral, é uma alimentação pobre em bactérias, uma alimentação que passa por processo de higienização muito extenso. Então, quando a gente coloca uma bebida que auxilia na modulação
a incluir bactérias na nossa rotina, elas tendem a auxiliar o funcionamento do organismo, porque eu auxilio nessa modulação, eu auxilio a incluir a bactéria dentro do meu microbioma, e isso tende a promover um equilíbrio. O equilíbrio, ou melhor, o desequilíbrio causado por alguns alimentos. E aí, essa seria uma ferramenta para que eu possa auxiliar a promoção de saúde no meu dia a dia, incluindo pequenas doses desse chá fermentado para que eu tenha alguns benefícios. Outra ferramenta seria o kefir. Então, dentro do kefir, a gente vai ter duas opções. A gente tem kefir de leite e o kefir de água. Então, o kefir de leite vai ser diferente do kefir de água. A gente vai ter que o kefir de leite é o grão de kefir que fermenta os açúcares presentes no leite. Eu coloco os grãos de kefir dentro do leite e esse leite sofre uma metabolização, uma fermentação através das bactérias. Isso muda totalmente o alimento. Eu passo a ter um alimento probiótico, um alimento vital, um alimento que passou por uma fermentação bacteriana. Então, esses açúcares do leite sofrem uma transformação. Da mesma forma do que a kombucha, os açúcares são transformados em ácidos. E aí eu tenho uma bebida fermentada, uma bebida mais ácida, uma bebida láctica. Então, as bactérias presentes neste kefir de leite são bactérias láticas. São bactérias que auxiliam os lactobacilos a produzirem, por exemplo, enzimas que vão digerir o açúcar do leite. Então, esta, por exemplo, é uma ferramenta que auxilia pessoas com intolerâncias à lactose, pessoas com má metabolização da lactose, que é o açúcar do leite, a fazer uma melhor digestão desse açúcar. Mas também eu tenho os kefir de água, que é metabolizado ou que se alimenta de açúcares. Então eu tenho os mesmos grãos de kefir, porém adaptados em água, que vão ser alimentados com açúcar. E aí eu faço o mesmo processo, pego os meus grãos de kefir, coloco na água, adiciono açúcar e ele faz essa fermentação. Então, são duas opções, ou melhor, três opções que a gente poderia estar utilizando, kombucha e as duas opções de kefir, como promotores de saúde, promotores de qualidade de vida dentro de uma alimentação diária, dentro de um estilo de vida, de um padrão alimentar que muitas vezes não fornece ao corpo todos os ingredientes necessários. E aí lembrando, tudo que passa pela ação bacteriana sofre uma transformação muito grande. Todas as bactérias tendem a conferir propriedades benéficas à bebida final que a gente vai ingerir. Então, são ingredientes que a gente pode incluir no dia a dia em pequenas quantidades que vão trazer esse benefício. Tanto o kefir quanto a kombucha podem ser utilizados diariamente. Claro que a gente precisa levar em consideração a individualidade que cada um apresenta. Mas, no geral, você que está aí me escutando pode fazer o teste, fazer a sua prática diária, incluir esses alimentos aos poucos na tua rotina e colher os benefícios. Dentro do que a gente tem de relato, dentro dos estudos, os maiores relatos são os relatos empíricos, aquilo que é passado de pai para filho, de vó para neto, de tio para sobrinho. Por ser uma bebida muito antiga, ela não se perdeu e ela está vindo à tona agora como um resgate de algo que foi esquecido. Então, uma ferramenta que é utilizada há muitos anos, há muito tempo, pelos antigos, como promotora de saúde. Já que eu trouxe essas duas ferramentas, esses dois alimentos, dois probióticos, se você está gostando do vídeo e da informação sobre as bactérias, curte o nosso canal, dê o seu like, acesse as nossas mídias, que no próximo vídeo eu vou trazer para vocês como preparar a kombucha, qual seria a melhor forma de cuidar, o tempo de fermentação. Também vou trazer para vocês como preparar o kefir, ilustrando o passo a passo de cada um deles, para que você aí, na sua casa, possa ver
qual das duas seria a melhor ferramenta, qual se adequa melhor ao seu dia a dia. Porque dentro destes dois alimentos, a gente vai ter várias marcas, vários produtores hoje disponibilizando este alimento no mercado. Mas sem dúvidas, o melhor alimento é aquele que você produz, é aquele que você põe as suas mãos, é aquele que você prepara, que você coloca a sua intenção. Estamos falando de bactérias, estamos falando de probióticos, seres vivos. E aí é um alimento simbiótico entre você e o seu alimento, o alimento que produz para você. Então, num próximo vídeo, a gente pode abordar as formas de preparo e as melhores técnicas para estes dois alimentos.